gente entende que todo esse processo de escrita, de que esse processo de você contar a sua história, ele leva a um processo de autocura e autoconhecimento. Mas o autor profissional, a pessoa que se torna o escritor de sua própria história, ele também precisa entender que o leitor ele tem que ser o norte de toda a decisão que ele toma na hora que ele está escrevendo, né? A sua história, ela pode sim ser uma virada de chave para a transformação de muitas vidas. Então, quando a gente conta essa nossa história, como a gente traz essa nossa experiência, além de ela gerar uma transformação para nós mesmos, ela também pode gerar uma transformação na vida de outra pessoa. O Jefferson gosta muito, como ele gosta de roubar as minhas frases, eu vou roubar uma dele também, né? Ele gosta de dizer que se a tua história impactar a vida de uma pessoa, já está valendo. Se você conseguir transformar a vida de uma pessoa com a sua experiência, se você conseguir fazer com que uma pessoa mude o seu modo de enxergar a vida, isso já é uma bagagem muito legal e é uma coisa que já está valendo muito, né, Jeff? Exatamente, exatamente. Né? E aí, quando a gente fala dessa questão, é muito importante entregar para você aqui que não é somente sobre imprimir palavras, né? É você criar uma expectativa no seu leitor para quê? Para que a sua escrita ganhe propósito. Quando você visualiza o impacto que terá na vida de alguém, se a sua história ajudar alguma pessoa, se você impactar alguma vida, você já fez a diferença. E eu gosto muito de falar aqui, né? Já falei em outras lives, já falei para os nossos mentorados, nossos escritores, e muitos nos perguntam assim, pô, mas vender livro, né? Dá para sobreviver vendendo livro? Aí eu sempre digo o seguinte, gente, muito mais importante do que vender livros é você impactar positivamente o seu primeiro leitor. É fazer com que ele seja transformado, fazer com que ele seja impactado positivamente. Para quê? Para que a sua história, para que o seu propósito do seu livro alcance o objetivo final, né? Eu gosto de falar que de cada 10 escritores que falam que vão escrever um livro, né? Mas eu só vou escrever um livro para mim, né? Talvez para minha família, né? 11 estão mentindo, porque você, no final das contas, não escreve somente para você, para deixar guardadinho lá na gaveta, né? Você escreve porque você quer. Tem 3 pontos aqui. Ou você quer transmitir um conhecimento, ou você quer transformar a vida de alguém, ou você quer impactar, mostrar que você venceu um vício, algum desafio na sua vida e vai impactar positivamente muitas vidas, né? E aí nessa questão de impactar positivamente muitas vidas, né? O que traz aqui? Traz com que você comece a conquistar os seus primeiros leitores, né? E aí você começa a criar a sua comunidade. Você começa a criar os advogados de marca que a gente fala, né? Quando você começa a fazer com que essa história seja impacte, transforme em pessoas, vidas, os leitores eles começam a indicar para outras pessoas e essas outras pessoas é que acontece o quê? Elas começam a indicar para outras pessoas e quando você vê, você já está aí vendendo 100, 200 livros, que é o principal fator de desse norte, de toda dessa pegada na questão de visualizando o lado do leitor, né? Quando você escreve, você não está escrevendo para você não está escrevendo para o seu pai, para sua mãe, ou para sua esposa, para os seus filhos. Você está escrevendo para que pessoas leiam essa história e elas busquem o quê? Conhecimento, transformação, ou sejam impactadas com algo que aconteceu na sua vida. E veja como é importante você escrever, né? Quando você impacta alguém, na vida de alguém, significa o quê? Significa que você não está... que essa pessoa, quando está lendo a tua história, ela se sente como não estando sozinha no barco. Ela viu
que outras pessoas passaram por algum processo, ressignificaram algum problema, algum bloqueio, alguma crença do passado, se foram transformadas, foram liberadas de um vício. Por quê? Porque a sua história ela impactou vidas. E aí a questão da transformação, quando a gente traz essa questão da transformação, significa o quê? Significa que a tua história, a pessoa ela quer buscar algo novo na vida dela, né? E aí esse algo novo às vezes é um propósito de vida, às vezes é a mudança de um hobby, né? E aí nesse nicho de transformação a gente traz muita parte das biografias, pessoas famosas que trazem as biografias contando as suas histórias de como elas começaram lá do começo da sua trajetória até o final. E quando a gente traz a parte do conhecimento, é quando você é um palestrante, quando você é um professor, quando você está vendendo uma mentoria, uma consultoria, e você tem autoridade nesse aspecto, o que acontece? Você está repassando conhecimento para outras pessoas. E aí, o livro ele é uma ferramenta boa para quê? Para você gerar uma autoridade e as pessoas olharem assim, olha, a Gisele, quando fala de estratégia digital, quando fala de empreendedorismo, ela tem conhecimento, ela tem know-how e eu quero estar mais próximo dela. E aí, como é que é estar mais próximo dela? Esse leitor ele vai seguir a tua rede social, ele vai comprar um curso, uma consultoria, uma mentoria sua, e aí, aos pouquinhos, você também tem o primeiro produto da esteira digital, que é o livro, que vai levar para uma série de outros produtos e serviços, né, Gisele? Exatamente, né? E daí a gente deixa, né, um desafio até para você que está assistindo esse vídeo, para você que está acompanhando essa história, esse desenrolar da história, né? Eu vou deixar um desafio, coloca aqui nos comentários, né? Você sente que tem uma história que pode ajudar alguém, né? Principalmente em que sentido, pessoal? Quando você para e pensa assim, será que a minha história ajuda? Será que a minha história impacta? Você tem que lembrar que você vai se conectar com o seu leitor, principalmente de uma forma emocional. Você vai mexer com as emoções do seu leitor. Além de mexer, óbvio, com a sua emoção quando você está fazendo a escrita, gente, mesmo que seja um livro profissional, tá? Quando você está escrevendo o seu livro profissional, você faz toda uma análise de como é que você aplica as suas técnicas que você está ensinando dentro desse livro. Você faz, sim, uma reflexão que se torna emocional, que se torna educacional, mas como é que a tua história, como é que o teu livro, como é que o teu conhecimento ele pode ajudar alguém? E isso faz com que, aos poucos, os seus leitores eles vão se tornando os seus fãs. Mas de que jeito que você pode estar pensando? De que jeito que eu posso escrever isso? De que jeito eu posso passar essa mensagem e trazer essa informação? Gente, é de um jeito muito simples. Pensa um pouquinho. Quem é o seu leitor? Para quem você está escrevendo? Como essa pessoa fala, como ela se comunica. Hoje eu li uma frase que eu achei muito legal. A comunicação não é o que você fala, a comunicação é o que a pessoa te entende. E é por isso que hoje, no dia do leitor, né, hoje, dia 7 de janeiro, no dia do leitor, esse personagem ele é tão importante e a gente está trazendo tanta coisa falando do seu leitor. Porque, afinal de contas, é ele que vai entender a sua mensagem, é ele que vai transmitir a sua mensagem, é ele que vai virar o seu fã, que vai te seguir na rede social, como o Jefferson falou, que vai erguer o teu nome, que vai aclamar a sua pessoa, que vai falar de você, que vai fazer com que você fique mais conhecido, tenha mais autoridade nas coisas que você fala, que as pessoas te reconheçam mais, né? Através dos teus personagens, através do teu conteúdo, através do que você fala na rede social, através do que você expõe nos seus vídeos, expõe nas suas palestras, expõe nas suas aulas. E é por isso que esse personagem ele é tão importante. É como o Jefferson fala, ele é praticamente seu chefe oculto, porque é para ele que você está escrevendo. Você está escrevendo para si mesmo? Claro que sim, mas é principalmente para o escritor, para o seu leitor, né?